França anuncia uma mudança no seu programa nuclear, anunciando o aumento do número de ogivas e a ideia de fazer uma dissuasão avançada, não exatamente só nas fronteiras da França, mas de todo o continente europeu, ampliando o guarda-chuva nuclear do continente. Vai lembrar que isso representa uma mudança bem significativa da postura não só francesa, da postura europeia. Há um convênio com cerca de 8 países, exercícios planejados junto aos alemães e a ideia de que a Europa vai ser cada vez mais autossuficiente. Mas será que a França pode aumentar o seu programa nuclear sem prestar os devidos esclarecimentos internacionais? Será que pode ter algum tipo de sanção? O Macron vai conseguir aplicar esse plano? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil, nesse momento de instabilidade, está te oferecendo 15 centavos de desconto por dólar na sua primeira conversão cambial. Caso você queira ter acesso a essa conta sensacional, aceita em mais de 180 países, com as melhores taxas do mercado, utiliza aqui, galera, o QR Code e o meu cupom Ricardo15 para ter acesso à conta Nômade. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? É de graça, sem taxa de manutenção, taxa de abertura. Acho que você vai curtir bastante. Baixa lá, confira todas as novidades da Nômade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, a França, principalmente por conta da guerra Rússia e Ucrânia, mas ainda mais agora, com os ataques que os Estados Unidos estão fazendo ao Irã em conjunto com Israel, anunciou que é hora de repensar as defesas europeias. A gente já trouxe aqui algumas vezes no canal que a Europa ela teve uma postura muito confortável, principalmente depois do final da Guerra Fria. Faz parte da aliança da OTAN desde 1949, quando a aliança foi criada, e garante uma defesa conjunta dos países se assim o artigo 5º for convocado. Então, caso a França seja atacada, poderia contar, por exemplo, com apoio nuclear ou militar dos Estados Unidos. Na nova ordem mundial, ou seja, pós-década de 80, é fato que os países europeus começaram, até porque não existe mais o medo da União Soviética, a gastar mais em educação, saúde, transporte, moradia e outros programas sociais. O que, claro, é sensacional, não acho ruim. Mas os europeus negligenciaram a sua própria defesa. Hoje, quando a gente fala de capacidade nuclear do continente, as questões são um pouco difusas. O Reino Unido, por exemplo, tem as suas próprias ogivas, mas depende de mísseis dos Estados Unidos para conseguir lançar um eventual ataque nuclear. Países como Bélgica, Países Baixos, a Itália, a própria Turquia, a Alemanha também têm equipamentos nucleares, mas todos eles coordenados pelos Estados Unidos. Ou seja, a Alemanha não pode usar os seus equipamentos nucleares, ou os seus, entre aspas, os que estão posicionados no seu território, porque eles pertencem aos Estados Unidos. A França, com todas as críticas a serem feitas, é a quarta maior reserva, a quarta maior força nuclear do planeta e é o único país com capacidade total autônoma na Europa, tanto nas suas ogivas como também materiais para disparar essas ogivas para ter ali o seu uso, né? A França é o único país 100% tecnologia nacional para o eventual ataque nuclear. Só que a França se vê quase que numa missão, segundo o próprio Macron, de defender não só a sua fronteira, mas todo o continente europeu. O Macron anunciou um convênio, uma cooperação com 8 países, alegando, como eu falei, que os interesses da França não terminam na fronteira francesa, alegando isso, falando isso, com um submarino nuclear na paisagem. Esse convênio inicial conta com Alemanha, Reino Unido, Polônia, Países Baixos, Bélgica, Grécia, Suécia e Dinamarca. A ideia, segundo o Macron, ela é bem polêmica, tá? Ela fala de um aumento do arsenal nuclear, sem falar exatamente quando ou como e sem prestar os devidos esclarecimentos, alegando que a França vai exigir agora ou vai fazer uma política de dissuasão avançada, ou seja, não fornecerei para os meus inimigos a quantidade de reservas de urânio enriquecido que a gente tem e a capacidade de bombas nucleares. Falou também de um grupo de cooperação de alto nível com a Alemanha. A Alemanha e França vão fazer ali exercícios conjuntos até o final do ano, com compartilhamento de tecnologia, compartilhamento de arsenais também.
Caças franceses com capacidade nuclear podem ser cedidos ou até treinar com nações parceiras. Aí citou a Polônia e a Alemanha como grandes exemplos dessa cooperação militar. Lembrando que a França tem mesmo esses caças nucleares, né? Os Rafale, por exemplo, eles podem disparar cerca de 50 mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares, com uma capacidade de 500 quilômetros. E deixou claro que a ideia é que para ser livre tem que ser temido, principalmente nesse contexto atual em que o direito internacional está sendo cada vez menos respeitado. É o que eu sempre falo para vocês, o famoso hard power, né? Ou seja, os europeus, durante muito tempo, negligenciaram, acharam que não tinha grande importância. Estão vendo que gastos militares são necessários e, nesse momento de tensão global, até mesmo uma retórica nuclear, uma capacidade nuclear própria, que não depende dos Estados Unidos, que se mostra estrategicamente cada vez mais distante dos países europeus, talvez seja essencial. O Macron fez questão de falar que ele vai manter o controle rígido da tomada de decisão, apesar desse guarda-chuva nuclear francês. Ou seja, compartilharemos, né, equipamentos com a Alemanha, com a Polônia, tudo tal. Mas quem manda são os franceses, e falou que nenhum Estado, por mais distante que esteja, estaria fora do nosso alcance. Talvez fazendo alguma crítica a algum país mais distante. Fazendo uma análise ali do mundo, a gente pode pensar de um país do outro lado do Atlântico, Estados Unidos, ou de um país próximo ali, se bem que a Rússia está perto, né? Depende da parte da Rússia. Ou talvez aos chineses. Enfim, foi algum recado aos países, alegando que a capacidade nuclear francesa vai ser elemento de dissuasão para a França, para a Europa como um todo, não somente para países próximos, mas capacidade de atingir o mundo inteiro, tá? Lembrando, Gara, que a França, ela já vinha restaurando o seu programa nuclear, até mesmo para fins pacíficos. O continente europeu, meados ali dos anos 2010, os partidos verdes ganharam muita voz e depois do acidente nuclear em Fukushima, exigiram e pressionaram os governos para que a energia nuclear fosse cada vez menos utilizada. É fato que os europeus passaram a depender mais do gás natural russo, ou até mesmo do carvão mineral em alguns momentos, o que eu acho pior ainda do que a energia nuclear, do ponto de vista ambiental. E depender energeticamente dos russos se mostrou um grande erro estratégico. Na verdade, depender energeticamente de qualquer país, né? Além disso, os franceses anunciaram um novo submarino nuclear que vai ser lançado muito possivelmente em 2035. Lembrando que a França já opera 4 submarinos nucleares, sendo que 3 estavam ali, né, na base, e um fica em alto mar, justamente para a questão de dissuasão. Professor, tem uma dúvida. Você falou que a França ela não vai mais fornecer, então, as suas informações sobre número de ogivas, tecnologias nucleares que estão sendo produzidas. A França pode fazer isso? Vamos lá. A França, ela não participava de nenhum tipo de acordo, a exemplo de Rússia e a exemplo dos Estados Unidos, que participavam do Tratado New START. Aliás, essa foi uma das reclamações da Rússia, alegando que era injusto Estados Unidos, França, Reino Unido compartilharem informações entre eles sobre o arsenal russo, nessa troca de fiscalização, só que a Rússia não ter acesso às armas nucleares britânicas e às armas nucleares francesas. Ah, professor, mas a França é signatária do TNP. Verdade, o Tratado de Não Proliferação. Só que a França faz parte do grupo de potências nucleares bélicas do TNP. O que significa que a França ela tem que prestar os devidos esclarecimentos sobre o seu programa nuclear para fins pacíficos, para fins medicinais, para fins energéticos, mas não para fins bélicos. A França, ela sempre tratou de maneira muito explícita, quantidade de ogivas, tudo tal, mas porque era quase uma coisa de bom grado para bom convívio internacional. Não, não é obrigatório você fornecer os seus dados sobre os seus equipamentos nucleares. O que, claro, não estou falando que está correto, hein? Acho eu uma baita hipocrisia. Já disse, os franceses podem ter armas nucleares, mas o Brasil, signatário do TNP, não pode. Não pode, por quê? Não. O Brasil é um baita país irresponsável. Cara, convenhamos, os Estados Unidos foram o único país que já teve coragem de tacar uma bomba atômica contra uma população, Hiroshima e Nagasaki, para fins de mostrar poder para a União Soviética e fazer testes em populações reais. Esse é o país que pode ter e não precisa fornecer informações. E entenda, eu não estou criticando os Estados Unidos, tá? Quer dizer, tô, mas não só os americanos. Se fosse com os russos a mesma coisa, a China, cara, na minha cabeça não passa, né, que a gente não possa ter armas nucleares porque talvez o Brasil não seja tão responsável como países como França, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos. É uma baita hipocrisia. Para vocês terem uma noção, o Brasil,
Ele tem um programa bem interessante, que é o desenvolvimento no nosso submarino nuclear, o submarino Álvaro Alberto, que muito possivelmente vai estar pronto em 2034, vai ser colocado em operação em 2037. Claro, galera, é longo prazo, né? É um processo aí difícil de ser feito. A AIA, que é a Agência Internacional da Energia Atômica, faz uma série de fiscalizações e uma série de exigências. Porque o Brasil, ele vai ser um dos primeiros, ou até mesmo o primeiro, depende muito do cronograma, a ter um submarino nuclear próprio, não compartilhado. Por exemplo, a Austrália tem, mas é compartilhado pelos Estados Unidos, em meio à Aliança AUKUS. O Brasil vai ter o seu submarino nuclear próprio, sendo que o Brasil é signatário do TNP com o submarino, as tecnologias nucleares para fins pacíficos, não para fins bélicos. Professor, mas o submarino nuclear, ele não é uma arma nuclear? Não é. Submarino nuclear, ele é de propulsão nuclear, ou seja, o combustível nuclear. Ele tem uma autonomia muito maior, é muito mais difícil de ser percebido ali, né, pelos sistemas de rastreamento, então tem vantagens competitivas. A EA, a agência da ONU, é cheia de burocracia. Agora, a França falar que vai aumentar o número de ogivas e não ter nenhuma fiscalização, bem como os outros países. Ah, não, aí sem problemas. É a hipocrisia da geopolítica internacional e que, claro, vai trazendo cada vez mais descredibilidade para os organismos internacionais. E aí, achou interessante essa atitude da França? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.